E eu sonho com esse dia em que a glória de Deus se manifeste de tal forma aqui entre nós, de tal forma, gente, que os carros vão ser obrigados a parar e saber o que está acontecendo aqui. E eu não estou falando sobre barulho, eu não estou falando apenas de ser atraídos pelo barulho e, meu Deus, o que é essa barulheira? Eu estou falando do coração, do espírito deles, literalmente levarem eles até esse lugar, trazerem eles até esse lugar. Tamanha glória de Deus nesse lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não vamos conseguir atrair a glória de Deus desse jeito. Nós não vamos conseguir a manifestação da glória de Deus desse jeito, se nós não aprendermos a temer a Deus. Cara, e quando a gente fala isso, tem um sinônimo de um negócio meio pesado assim, né? Um temor ao Senhor. Fala sério, eu sei que você está concordando comigo aí, temor ao Senhor. Parece um negócio meio pesado, parece que assim, tem que ter um negócio meio assim formal, com protocolos e tal, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vou nem aqui dizer que tem gente que associa com medo, porque vocês já sabem disso. Temor ao Senhor, tem gente que associa com ter medo de Deus. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, é preto e branco, entendeu? Não tem nem perto um sinônimo de temor e medo. E a gente vai falar um pouco disso, mas não é esse o foco. Eu quero dizer aqui para você, que para que você possa ter a glória de Deus na sua vida, para que eu tenha a glória de Deus na minha vida, e para que a gente manifeste essa glória aqui nesse lugar desse jeito, a gente precisa aprender a temer ao Senhor. Tem a ver com respeito, e a gente já falou aqui alguns sinônimos sobre temer a Deus. Quem ouviu aquele vídeo do pastor Tiago, ele falou uns sinônimos muito bons sobre temer a Deus. É um respeito profundo. Respeito profundo. Então, se você respeita profundamente a presença de Deus e você realmente quer ela aqui nesse lugar, na sua vida, não só aqui, mas você quer ela carregada na sua vida, cara, para transformar a sua semana, para transformar o seu trabalho, para transformar onde você pisar os seus pés. Se você quer essa glória, você precisa ter esse respeito profundo. Mas como eu estou falando sobre este lugar, eu acredito que você já entendeu. Que você não pode esperar começar uma reunião onde você tem a expectativa de que ele se manifeste, mas na verdade você vai conversar um pouquinho lá fora, na verdade você vai ficar ali um tempo no banheiro, o louvor já começou, não tem problema, depois eu entro. Você precisa aprender a no seu coração, não é externo, é interno, fazer um ambiente onde a presença de Deus se manifeste, porque é no seu coração que ele se manifesta. É na sua vida, na sua mente, é nas suas emoções que ele se manifesta também. Então, sem esperar pelo externo, mas começando internamente, é muito bom que todos nós entremos nesse lugar com a mesma mente, com o mesmo foco, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo ambiente dentro do nosso coração. E você vai ver que não vai precisar nem de uma fogueira para incendiar esse lugar, vai precisar apenas de um fósforozinho, vai precisar apenas de um glória a Deus mais alto, e isso aqui vai tomar conta da glória de Deus. E eu te garanto, queridos, eu te garanto que mesmo uma pessoa nova, que nunca experimentou Ele, que nunca teve uma experiência com Deus, talvez tem pessoas aqui, eu quero dizer para você, Deus tem desejo da sua vida, Deus tem prazer na sua vida, Deus quer estar perto de você. Eu quero falar para você que nunca teve uma experiência com Deus, que você não tem noção do que eu estou falando, você está falando se essa retardada está dizendo que eu posso ter uma experiência com Deus. Eu estou dizendo que mais do que pode ter, Ele quer ter um tempo com você, Ele quer falar com você, Ele quer mostrar o quanto Ele te ama. Ele não quer que seja apenas da boca para fora de outras pessoas ou da boca de outras pessoas. Ele quer que você experimente esse amor que Ele tem por você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler a parte B, porque a parte B foca exatamente naquilo que eu quero que você tenha o seu foco e a sua mente nesse momento. Como Deus disse: neles habitarei. Diga, neles habitarei. E entre eles andarei. Diga, entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lá no versículo 18. E eu serei para vós, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Cara, no mesmo versículo a gente encontra a palavra Senhor Todo-Poderoso e a palavra Pai. Eu serei para vós Pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, temor é você conseguir reverenciar, é você conseguir admirar, é você poder venerar o Senhor dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Criador do universo, sabendo que é seu Pai. Temor ao Senhor é você ter a capacidade de se aproximar dEle com um profundo respeito, porque Ele é Rei dos Reis, porque Ele é Senhor dos Senhores, mas com total simplicidade no seu coração, porque Ele é o seu Pai. Com total acesso ao coração dEle, porque Ele é o seu Pai. Temor ao Senhor é isso, cara. Porque às vezes a gente confunde, entendeu? Esse negócio de Ele é meu Pai, então eu chego de qualquer jeito, então eu faço de qualquer jeito, então eu sinto de qualquer jeito, eu penso de qualquer jeito. Mas Ele também é Senhor Todo-Poderoso. Ele também é Rei dos Reis, Ele também é Senhor dos Senhores, Ele também é Criador dos céus e da terra. Mas eu tenho a oportunidade, o privilégio, a honra de dizer que Ele é meu Pai. Temor é um sentimento de honra. Que honra que eu tenho de uma pessoa tão importante, dizer que eu posso me aproximar dEle e falar, chega aqui pertinho que eu quero te contar um segredo. Temor é o sentimento de oportunidade de estar na presença da pessoa mais importante desse universo e dizer para Ele, papai. Temor é saber que Ele é sim um Deus grandioso, poderoso, tremendo, Senhor dos exércitos, que te diz, vem filho, você pode caminhar comigo. Temor é aquela pessoa que venera, que admira, que reverencia. Eu reverencio a glória de Deus. Eu tenho um respeito profundo por Ele. E por isso eu quero estar com Ele. Porque eu quero estar com com a pessoa que eu respeito. Eu quero estar próxima dEle, porque eu respeito Ele. E eu também quero me tornar uma pessoa respeitável. Eu quero me tornar como quem eu respeito. Eu quero me tornar como quem eu admiro. Temor é isso. Temor é querer estar com a pessoa. Já medo é totalmente o contrário. Medo faz você fugir. Medo, quem vai se relacionar com quem tem medo? Quando você tem medo, a sua reação é de fuga. Você vê uma cobra, já quer sair correndo. Você vê um negócio, você ouve um barulho dentro da sua casa, a sua reação pode ser de querer fugir, pode ser de se esconder. Embora talvez você tenha que enfrentar aquele barulho, mas a reação, a vontade é de fugir. E muitos têm medo de Deus, achando que isso é temor. Medo de Ele não aceitar você, medo de Ele não te perdoar, medo de Ele não querer se aproximar de você por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Você tem medo de Deus. E por isso você tem fugido dEle, você tem se escondido dEle, você não tem conseguido se relacionar com Ele, você não tem conseguido se aproximar dEle, porque na verdade você não tem temor, você tem medo, você tem fugido, você não tem desejado estar perto. Cara, presta atenção, quando a Bíblia diz que Deus falou, neles habitarei e com eles andarei. Você leu comigo agora em 2 Coríntios. Cara, o que ele estava falando? A maioria de vocês vai me responder assim, ó. Ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava falando que neles habitarei, o Espírito Santo habita em nós e com eles andarei. Então, como Ele habita em nós, Ele anda entre nós. Cara, isso não é a primeira vez que Deus fala isso na Bíblia. Na Bíblia, isso aqui já foi falado várias e várias e várias vezes. Deus já disse, com eles eu habitarei e com eles eu andarei. Eu quero estar no meio do meu povo, eu quero habitar no meio do meu povo. Deus já falou isso várias e várias e várias vezes. Essa aqui não é novidade. E do que ele está falando? Do Espírito Santo? Não, porque ele fala isso desde o Antigo Testamento. Ele está falando, e eu vou te mostrar na palavra que ele está falando que o desejo dele não é que você apenas ande pela fé com o Espírito Santo. Pela fé você sabe que o Espírito Santo habita em você, e pela fé você sabe que o Espírito Santo está com você todos os dias. Não, ele está dizendo, eu quero habitar em vocês, e entre vocês eu quero caminhar com você, com a manifestação da minha glória.
Quando eu manifesto a minha glória, é quando eu estou com você. Você conhece a história de Moisés? Quantos conhecem a história de Moisés? Dá um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus. A história de Moisés é incrível. Cara, Moisés foi chamado por Deus como libertador dos descendentes de Abraão que estavam escravizados por anos, 400 anos, lá sobre Faraó. Sobre o domínio de Faraó. E o que acontece? Moisés vai lá e fala para Faraó: liberta o povo de Deus, liberta este povo, para que eles... O que ele fala? Quero ver se vocês sabem. Para onde Moisés estava levando o povo quando ele tirou eles do Egito? A terra prometida? Não. Ele estava levando o povo para o deserto? Esse era o foco, o propósito de Moisés? Também não. Quando Moisés chega para Faraó, ele diz: liberta este povo para que eles possam adorar ao Deus de Israel no deserto. Por que Moisés falou isso? Se na verdade o que Deus queria com aquele povo era sim levar para a terra prometida. Deus falou isso para Moisés, disse para Faraó, para ele libertar o meu povo, para que eles possam ir para o deserto me adorar. O propósito de Moisés inicial nunca foi direcionar o povo de Israel diretamente para a terra prometida. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque se Moisés levasse o povo diretamente para a terra prometida, antes que eles conhecessem quem prometeu aquela terra, aquele povo seria como muitos evangélicos hoje em dia, conhecedor apenas do que Deus pode dar e não de quem Deus é. Moisés não podia levar aquele povo diretamente para aquilo que Deus estava dando. Moisés falou: eu quero que vocês conheçam, adorem. Eu quero que vocês estejam na presença de quem prometeu aquela terra. Eu quero que vocês conheçam aquele que promete, aquele que faz, aquele que liberta. E não apenas os milagres e a libertação e a promessa. Olha que engraçado. O povo de Israel apanhou, de certo, muitos deles tinham vergonhas nas costas de tanto levar chicotada. Eles eram o que pior comiam, a pior comida era deles, a pior veste era deles, a pior forma de dormir era deles, a pior casa era deles. Eles estavam fazendo constantemente, dia e noite, algo que não era para eles, que era para quem estava oprimindo eles. Eles não tinham nada de herança, eles não tinham nada como propriedade. Tudo era ruim como escravos no Egito. Já Moisés, não. Moisés é o cara que nasceu no melhor lugar. Ele não nasceu, mas assim que ele nasceu, logo depois, ali alguns mesinhos, ele já foi adotado lá pela filha de Faraó. Ele era o neto do cara mais poderoso do mundo naquela época. Então tu pensa, o cara tinha os melhores cavalos para andar, que hoje seria Lamborghini, Ferrari, essas coisas. Ele tinha os melhores carros daquela época, a melhor comida, a melhor vestimenta. Ele tinha servos e servas para servir ele 24 horas. Ele tinha tudo que ele precisava, comia do melhor, dormia no melhor, vestia do melhor. Mas engraçado, porque o povo de Israel, que foi escravizado, chicoteado, humilhado por anos, quando foi para o deserto, falaram tantas vezes: vamos voltar porque no Egito está melhor. Vamos voltar porque eu acho que no Egito era bem melhor do que esse deserto. Engraçado, porque Moisés nunca falou isso. Moisés, que tinha do melhor, nunca disse: vamos voltar para o Egito porque lá estava melhor. Qual é a diferença? Por que o povo de Israel queria voltar para o Egito, sendo que eles tinham do pior? E Moisés nunca cogitou essa ideia. O encontro com Deus, o encontro que Moisés teve naquela sarça ardente com Deus, fez ele ver que com a presença de Deus, que com a glória de Deus, aonde quer que ele estivesse, era muito melhor do que qualquer riqueza e qualquer glória nesse mundo. Quando você tem um encontro com Deus, nada mais satisfaz sua alma. Quando você tem um encontro com Deus, você é satisfeito em qualquer lugar. Quando você tem um encontro verdadeiro com a glória de Deus na sua vida, não importa o que aconteça, não importa se você está no deserto, se você ainda não chegou na terra prometida, se você ainda não alcançou os seus sonhos, quando a glória de Deus é real na sua vida, é tudo o que te importa, porque Ele é o mais importante para você.
E você para de desejar as coisas do mundo. Você para de desejar aquilo que você já viveu, aquilo que você já experimentou. Aquelas coisas se tornam fúteis, aquelas coisas se tornam inúteis na sua vida. E você começa a desejar apenas aquele que realmente pode te completar. Israel, até então não tinha um encontro com Deus. O povo de Israel até então não teve essa oportunidade. Então, Moisés, quando libertou aquele povo, tirou eles do Egito, a primeira coisa que ele queria que o povo de Israel tivesse um encontro com Deus. Ele disse, não, nós não vamos para a terra prometida, eu preciso que vocês aprendam que seja no deserto ou seja na terra da promessa, vocês vão se encontrar com aquele que faz todas as coisas, porque ele é melhor do que qualquer circunstância nessa terra. Antes de chegar lá, deixa eu falar para vocês, tem algo muito melhor do que a terra prometida. Vamos se encontrar com Ele? E Moisés levou o povo exatamente aonde ele encontrou com Deus. Aonde ele se encontrou com Deus foi quando, em Êxodo 19, você vai ler comigo, no capítulo 19, no versículo 3 e no versículo 4, diz que subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás, a quem? A casa de Jacó? E anunciarás a quem? Aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre as asas de águias, e eu vos trouxe a mim. Primeiro, ele não falou apenas para Moisés. Ele não falou apenas para sacerdotes. Ele não disse, os sacerdotes eu trouxe para mim. Primeiro, ele disse para todos da casa de Jacó, para todos os filhos de Israel. E intimidade é para todos. E segundo, olha o que ele disse. Vocês viram que eu libertei vocês do Egito, como nas asas de uma águia, de forma milagrosa, para que vocês pudessem vir a mim. Deus estava falando para aquele povo, eu quero vocês perto. Eu quero vocês próximos de mim, como vocês nunca me conheceram. Eu quero que vocês me conheçam e encontrem a mim como Moisés já conheceu. Porque intimidade é para todos. E o que aconteceu? O que aconteceu depois de um privilégio desse que Deus estava dando para aquele povo? Em Êxodo capítulo 19, versículo 10, um pouquinho para frente. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Deus estava dizendo para Moisés, tem uma forma de se preparar para a minha presença poder vir a eles. Então faz o seguinte, santifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus está dizendo para mim e para você que Ele já fez a parte dele. Ele tirou o povo da escravidão do Egito, trouxe eles até o lugar onde Ele ia encontrar com aquele povo. Mas Ele disse uma coisa, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora vocês têm que fazer uma coisa também, vocês precisam se santificar. Enquanto eu tirei vocês do Egito, agora vocês precisam tirar o Egito de vocês. Da mesma forma que Deus te tirou do mundo e te trouxe até a presença dEle, aquilo que você não podia fazer, Ele te amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te encontrou lá no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio daquela faculdade, e Ele disse, vem para mim, eu estou te tirando dessa escravidão emocional que você está vivendo, dessa escravidão perdida de escuridão que você está vivendo, eu estou te tirando disso, estou te trazendo para mim, mas agora eu preciso que você faça uma coisa, tira o mundo de você. Isso é se santificar. Existe uma parte que Deus faz para se aproximar de nós. E existe uma parte que nós fazemos para nos aproximar de Deus. Porque um relacionamento onde só um dá, não é um relacionamento saudável. Não precisa abrir, mas eu queria que você prestasse atenção de todo o seu coração, porque em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, confirma o que eu estou te dizendo. Lá diz, ora, amados, pois que temos tais promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus? Pois eu amo ter promessa de Deus na minha vida, é muito bom ter promessa de Deus na minha vida. O povo de Israel tinha uma promessa, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Mas antes de chegar na promessa, eles tinham que se encontrar com quem fez a promessa.
E antes de se encontrar com quem fez a promessa, eles tinham um dever apenas a cumprir. O mais difícil Deus fez. O mais difícil Deus já cumpriu para você. Ele já mandou o seu filho. Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou. Ele já abriu um novo e vivo caminho para que você pudesse se chegar ao coração de Deus. Agora só restou uma coisa para você fazer. Tira o mundo do seu coração. Para de olhar para o Egito. Então ora, amados, no capítulo 7. Pois que temos tais promessas, você tem promessa. Então se purifique de toda a imundícia da carne e de toda a imundícia da alma. E se aperfeiçoe na santificação, olha só, no temor de Deus. Como assim? Santificação no temor de Deus. Santificação no temor de Deus. Moisés estava ensinando aquele povo a temer a Deus. Que seria um encontro com Deus. O encontro com Deus leva você a temer Ele da forma que deve ser temido e não com medo. Sempre, nunca associe temor e medo, pelo amor de Deus. Moisés queria que aquele povo tivesse um encontro com Deus, para que eles pudessem admirá-lo, para que eles pudessem venerá-lo, para que eles pudessem reverenciá-lo, para que eles pudessem se entregar para aquele Deus sem medo, sabendo que Ele é cumpridor de todas as promessas. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Não é na sua força. Você não paga um preço para isso. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Ele te ama tanto que Ele até pagou um preço por você. Você só tem que querer. Você só tem que desejar. Você só tem que se importar o suficiente para tirar um tempo com Ele. Porque o preço, o cordeiro, já foi imolado. O sangue já foi derramado. Aquele povo não tinha Jesus ainda. Eles precisavam sim sacrificar animais, lavar as vestes de forma literal. Mas você precisa fazer isso no seu coração. Aceitar aquele sacrifício que já foi feito por você. Você só precisa aceitar aquilo que já foi pago no seu lugar. Você consegue fazer isso? Será que você consegue se chegar na presença de Deus e ao invés de dizer eu sou indigno, eu sou impuro, eu tenho pecado, então Deus não pode se manifestar na minha vida? Será que você consegue dizer, Jesus, eu aceito o teu sacrifício. Jesus, eu recebo o sangue que foi derramado naquela cruz para me lavar, para que eu possa me achegar à presença daquele a quem eu temo, daquele a quem eu venero, daquele a quem eu admiro. Tu já abriu um novo e vivo caminho. Será que você pode aceitar isso? É mais fácil. Não é na sua força. No versículo 18 lá de Êxodo, onde você está lendo comigo, diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo tudo isso, retirou-se e se pôs de longe. Cara, a oportunidade que aquele povo tinha de ter um encontro com Deus, eles simplesmente decidiram, por medo, não por temor, por medo, eles decidiram se afastar, se retirar. Agora deixa eu te perguntar, se você ler um pouquinho os versículos antes, você vai ver que o povo estava animado. O povo disse para Moisés, meu Moisés, que legal, vamos então se encontrar com ele, a gente vai fazer exatamente o que você disse, a gente vai se santificar, a gente vai ficar esperando lá no pé do monte, combinado, beleza? Beleza, tudo certo, eles estavam lá, Deus veio, ele desceu como ele disse que ia descer. Aí ele desceu e a galera, peraí. Calma lá. Se retirou e ficou de longe. Dá para me explicar? Alguém consegue me explicar essa lógica? Como é que a pessoa se prepara, se santifica, tudo bonitinho, Jesus já abriu um novo e vivo caminho, você já pode se chegar à presença de Deus, mas daí simplesmente você fica de longe. O que aconteceu com aquele povo? Eu vou te falar o que aconteceu. Quando a glória de Deus se manifesta, tudo que está em oculto no nosso coração é exposto. E a gente, em vez de se arrepender, muitas vezes quer se esconder. Aquele povo ainda tinha o Egito no coração deles. Aquele povo ainda tinha saudade dos deuses que eles adoravam.
e de tantas coisas ritualísticas que eles faziam, eles tinham saudade daquilo. Quando a glória de Deus veio, muita coisa neles foi exposta, eles viram e eles se afastaram. Assim como Adão, quando Deus começou a se manifestar no jardim, procurando por ele, ao invés de Adão, com a glória de Deus expondo o seu pecado, se arrepender, Adão se escondeu. Vocês lembram que eu preguei agora há pouco? Que mesmo que é muito podre em você, Ele quer saber. Ele quer te ajudar, Ele quer te limpar. O problema não é o pecado. Não, você não tem que ser perfeito. Presta atenção, Deus não quer a sua perfeição. Nunca quis e nunca vai querer. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Ele não vai te pedir uma coisa que você não pode fazer. Deus não quer a sua perfeição, Ele quer o seu temor. E temor é um desejo tão grande o suficiente de você se aproximar dEle, mesmo sabendo dos seus pecados. E quando Ele se manifesta, você é exposto. Então você diz, me limpa. Eu quero ser como você. Eu temo você, eu te venero, eu te admiro, eu te respeito profundamente, Deus. Eu também quero ser como você. Eu quero estar perto de você, eu quero andar como você, eu quero ser mais parecido de um filho, pode ser de um pai. Mas aquele povo preferiu fugir, ao invés de se tornar parecido com ele. Em Êxodo 20, um pouquinho para frente, Moisés fala ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 20. Agora me diz, se você acompanhou comigo, você achou super contraditório. Por que Moisés olhou para o povo e diz assim, ó, não temais, porque Deus veio provar vocês, Deus veio testar vocês, para que o temor no coração de vocês esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. Hã? Como assim, não temais, porque Deus veio provar se vocês têm temor? É óbvio que você já entendeu. Ele está dizendo, não tenham medo de Deus. Tenham respeito, tenham admiração, venerem a Deus. Queiram Deus. O temor de Moisés, sabe como era o temor de Moisés? Ele amava tanto a Deus que o temor dele era um medo terrível. Como assim? Moisés tinha um medo terrível de ficar longe de Deus e não de Deus. Você tem que ter tal temor de que você tenha um medo terrível de ficar longe dele. Moisés disse, não me faça sair daqui, se a tua presença não for comigo. O temor dele era que Deus não ficasse com ele. O temor dele é que ele ficasse longe de Deus. Qual é o seu temor? Será que você o admira, ou ama, ou venera dessa forma? Ou você tem medo de que ele vai ver o seu pecado? Você tem medo de que ele vai ver sua falha? Você tem medo de que ele vai ver que você não está orando tanto assim, não está lendo a Bíblia tanto assim? Você tem medo. Então, o seu medo faz com que você até desanime de buscar ele. Não. Eu não vou orar, já não estou orando direito mesmo. Acho que Deus já está meio chateado comigo. Então deixa para lá. Ou você tem temor e dizer assim, Deus, eu não estou no estado ainda que eu gostaria de estar. Eu não estou tão parecido contigo como eu gostaria de estar. Mas eu quero ficar. Deixa eu ficar aqui contigo. Deixa eu te conhecer mais um pouquinho. Deixa eu ter mais uma revelação da tua glória. Porque é a revelação da glória que transforma o seu coração. É a revelação de quem Deus é. E a revelação do amor de Deus pela sua vida. Que faz esse temor crescer dentro de você. E faz continuamente que você queira mais e mais dele. Quando você não busca conhecer a Deus, você passa a ter medo dele. Por isso a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus é o perfeito amor, por isso quanto mais você conhece dele, menos medo você tem. Mais você tem revelação de quem ele é, mais você se encontra com ele, mais você passa tempo com ele, menos medos você tem. Porque você começa a ver o amor perfeito, lindo, incrível que ele tem pela sua vida. Você começa a ter essa revelação. Então, você para de ter medo que ele vai te rejeitar. Você para de ter medo que ele não vai te perdoar, porque aquele pecado é imperdoável, eu já cometi muitas vezes. Você para de ter medo de que ele não vai te usar, porque você é imperfeito, falho, incapaz. Não, quanto mais você conhece dele, mais você vê o quanto ele é bom, misericordioso, o quanto o amor dele te restaura, te renova, te limpa. E o medo vai embora. Todo medo vai embora. Estar perto de Deus parece ser muito difícil. A gente olha para aquela passagem em Êxodo
que diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites, aonde? Lá no cume do monte. Cara, quando eu olho para essa passagem, eu não sei você, mas eu fico pensando como é que ele conseguiu essa façanha, 40 dias e 40 noites no cume do monte. E ficar na presença de Deus parece um negócio muito desafiador às vezes, para chegar ao nível de Moisés. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, filha, deixa eu te falar, o mais difícil não é você ficar 40 dias e 40 noites quando você já está na minha presença. E aí eu comecei a lembrar, é verdade, quando eu estou na presença dele eu nem quero mais sair. Se eu não tivesse filho e marido, eu ficava muito mais tempo lá. Se eu não tivesse que limpar a casa, lavar a louça, fazer comida, que tivesse que trabalhar, acho que aqui todo mundo trabalha, eu ficava muito mais tempo lá. Quando você está na presença de Deus, você nem quer sair. Então ficar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, fácil. Difícil é subir um monte, vai subir um monte para ver se é fácil. O problema é sair da cama, no quentinho. E falar, Deus, eu vou te buscar agora, Jesus. Eu te amo, Jesus, tu sabe. O problema é acordar uma hora mais cedo, morrendo de sono. Aquele dia tarefado. Difícil é ficar uma hora mais acordado quando tu já está podre naquele dia de cansado. Tu só queria tomar um banho e entrar debaixo das cobertas. Mas aí você toma um banho e fala para as cobertas, fica aí, lacrada para eu não conseguir. Moisés ficou disposto a subir aquele monte. A Bíblia diz que Arão foi subir com Moisés, mas sabe o que aconteceu? Quando você lê mais para frente, você só vê Moisés lá em cima. Arão falou para Moisés, sabe que deu uma meia volta e desceu. Arão não ficou disposto a subir aquele monte. Às vezes a gente não quer sair do conforto mesmo, né? A nossa zona de conforto puxa a gente com uma zona de gravidade mesmo, é difícil sair. Mas cara, a glória de Deus vale a pena. Você tem que temer Ele a tal ponto. Você tem que temer Ele, querer Ele, venerar Ele, reverenciar Ele a tal ponto na sua vida. Que mesmo uma coberta, mesmo acordar mais cedo, mesmo com sono, você deseja Ele. Você quer estar com Ele. E você mostra para Ele, Deus, esse é o nível de importância que eu te dou. Eu preciso de Ti, eu temo a Tua presença. Eu quero ser parecido contigo, eu quero ficar contigo. Vale a pena estar com Ele. Vale a pena passar tempo com Ele. O pastor Tiago citou naquele vídeo Salmos capítulo 25, onde diz que Ele compartilha os seus segredos com quem teme Ele. Porque a chave da intimidade é o temor do Senhor. Vocês conhecem aquela passagem que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas em Provérbios capítulo 1, você não precisa abrir, você só precisa me acompanhar. Versículo 7. Não diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz outro princípio. Diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E no capítulo 2, versículo 5, do mesmo livro, logo em seguida, diz assim: conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa temer a Ele. O princípio para você conhecer a Deus é temer a Ele. O suficiente que te tire de uma cama, mesmo no frio. O suficiente que faça você acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus. Porque Ele só vai compartilhar segredos com quem é íntimo dEle. Com quem passa tempo com Ele. Com quem teme Ele o suficiente para sair da zona de conforto, sair do meio do povo e subir o monte, sair do meio de que todo mundo faz e ir além. Olha só, gente, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Gênesis capítulo 22 conta aquela história de Abraão que sobe o monte com Isaac. Olha só, representativo isso, hein? Ele sobe o monte com Isaac para sacrificar Isaac. Quando ele levanta o cutelo, um anjo atrás dele grita: Abraão, Abraão, pode parar. Por quê? Porque Deus já viu que você teme a Ele. É isso que está escrito lá. Abraão, para! Não mate o seu filho. Deus vai prover o cordeiro, porque agora Ele já sabe que você teme a Ele. Está escrito assim, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. E o que isso tem a ver? Por que eu estou falando isso? Já vou dizer.
Porque aqui é um exemplo de um amigo de Deus, de uma pessoa íntima de Deus. Quando Abraão provou para Deus que ele teme a Ele, saindo da zona de conforto, indo além, buscando ter esse tempo com Deus, sacrificando aquilo que era mais importante, sabe o que Deus fez? Deus chegou um papo para Abraão assim: Abraão, deixa eu te contar, eu estou pensando em destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade daquele povo subiu de tal forma nas minhas narinas que eu não aguento mais o mau cheiro daquilo. Eu vou ser obrigada a destruir. Eles não querem ouvir, eles não querem se arrepender. Mas ninguém sabia disso. Deus não tinha falado isso para ninguém. Deus falou só para quem? Abraão. Mas a triste história, a parte triste dessa história, é que existia um crente naquelas cidades. Existia um crente lindo naquelas cidades que ia ser destruído junto com elas. Ló morava lá. Ló conhecia o mesmo Deus de Abraão, sim ou não? Tá, e ele estava morando onde todo mundo ia morrer, sim ou não? E por que Deus contou esse segredo para Abraão? Se era Ló que ia morrer? Porque Abraão temeu a Deus. E Ló provavelmente não temia a Deus. Abraão era íntimo de Deus. Quando você se tornar íntimo de Deus, Deus vai te contar segredos que você vai ser capaz de interceder por pessoas que estariam perdidas, que não poderiam mais ressuscitar, que não poderiam mais conhecer a Deus, que não poderiam mais ter um ano de vida. E Deus vai te levar a orar por elas, a interceder por elas. E Deus vai ter misericórdia dessas vidas, porque você é íntimo de Deus. Ele vai te contar segredos sobre pessoas. E você vai poder ser um intercedor dessas vidas e salvar pessoas que já estavam destinadas à destruição. Quando você teme a Deus, você tem acesso ao coração dele. E você começa a amar o que ele ama. E você começa a odiar o que ele odeia. O que é amar o que ele ama e o que é odiar o que ele odeia? Eu odeio aquele pecador. Odeio aquele pecador. Olha só que horror o que ele fez. Olha só que horror aquela irmã que fica falando dos outros. Tu nem tá falando, né, irmã? Odeio isso. Se você está odiando alguém, cara, você já está começando a odiar o que Deus ama. Já não está tendo temor no seu coração. Porque temor no seu coração é amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Como assim? Ele ama o pecador? Sim, você sabe, ele ama o pecador. Ele odeia o pecado. Ele odeia o que faz aquela pessoa que ele ama ficar escravizada. Ele odeia o que faz aquela pessoa que ele ama ficar entristecida, depressiva, longe dele. É isso que ele odeia. Mas a pessoa, ele ama. E o nosso papel é amar o que ele ama. Você quer temer mais a Deus? Será que você quer deixar esse medo ridículo no seu coração? Parar de te afastar dele e começar a temer ele de verdade? Para que você possa ser intercessor através dos segredos que ele vai contar para você. Ele quer ser íntimo. A Bíblia inteira ele fala isso. Desde quando ele libertou o seu povo, desde o Éden, ele quer ser íntimo. Desde o Éden, ele quer caminhar com você, ele quer andar com você, ele quer falar com você. Foi para isso que nós nascemos. Não existe nada que possa te afastar de Deus, a não ser um medo no seu coração de que ele não vai te aceitar, de que ele não vai te perdoar.